Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje é 10 de junho e amanhã é o feriado do Corpus Christi, que é um feriado ligado à Igreja Católica. No vídeo de hoje eu quero discutir com vocês se o poder público, o Estado, ele poderia realmente decretar feriados religiosos, datas religiosas como feriados. Se isso não violaria o Estado laico, a ideia do Estado laico, que é aquela separação entre Igreja e Estado. E mais, se isso não violaria também a liberdade de consciência e de crença, na medida em que datas religiosas pertencem a religiões específicas. Será que essa consagração como feriado não ofenderia a liberdade de crença daquelas pessoas que não pertencem a essas religiões e o Estado tem que defender o interesse público? Bom, é isso que eu quero falar hoje com vocês. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, peço que você se inscreva no canal e deixe aí os seus comentários sobre esse tema específico. Bom, o que é o feriado do Corpus Christi? O feriado do Corpus Christi é um feriado ligado à Igreja Católica e é considerado o dia no qual Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. É isso que tem no Wikipedia. Bom, eu não quero falar especificamente do feriado do Corpus Christi, eu só quero pegar essa ideia para a gente discutir o Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico impõe que o poder público, no caso, o Estado, ele seja imparcial em relação às questões religiosas. Ou seja, nem ele apoie determinada religião, nem ele persiga, se oponha a qualquer religião, né? De modo que não é possível, segundo o Estado laico, inclusive, existir uma religião oficial do Estado. É claro que vocês sabem que em 1824 a nossa Constituição declarava a religião católica como a oficial do Estado. Ainda hoje, se eu não me engano, a Constituição da Argentina declara a religião católica como oficial do Estado, embora admita a liberdade religiosa. Bom, o Estado laico é uma ideia que surgiu na formação do Estado de Direito, que foi uma progressiva separação entre, basicamente, a Igreja Católica e o poder público. Embora essa ideia não seja tão nova assim. Se a gente pensa no próprio Jesus Cristo, que ao ser indagado se ele era mesmo o rei dos judeus, ele respondeu que o reino dele não era desse mundo, e tem uma famosa frase dele que ele diz: "Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus", ou seja, a separação entre Igreja e Estado. A nossa Constituição atual referendou a ideia do Estado laico, na medida em que ela proíbe, no artigo 19, inciso 1, que os entes federativos, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles estabeleçam cultos religiosos, subvencionem-os, embarace o funcionamento deles, ou mantenha com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Isso significa que o poder público está de um lado e as outras religiões estão do outro, né? É claro que a gente pode achar algumas exceções e algumas problematizações a essa própria ideia de Estado laico na Constituição, quando, por exemplo, o preâmbulo invoca a proteção de Deus, embora o Supremo já tenha declarado que isso não é reprodução obrigatória na nossa Constituição, e também na discussão do Supremo Tribunal Federal se era possível, era obrigatório o ensino religioso nas escolas em razão de um convênio que a República Federativa do Brasil tem ainda com a Santa Sé, a Igreja Católica. A grande questão é essa: será que essas datas religiosas, decretar feriado ou até ponto facultativo dessas datas religiosas, não ofenderia essa imparcialidade que o Estado tem que ter em relação às religiões? Vejam, nós sabemos que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro é religiosa, né? Existem poucos ateus no Brasil. Eu creio que é em torno de 7 ou 8% da população, né? Por outro lado, a Constituição estabelece que o Estado deve ser laico, né? Então, o meu ponto de vista é que eu tendo a não concordar quando o Estado ele quer referendar
determinadas datas religiosas na forma de obrigatoriedade legal. O que eu quero dizer com essa afirmação meio difícil de compreender? Eu discordo da institucionalização de feriados ou até de ponto facultativo como um referendo, como uma confirmação de que o Estado apoia determinada religião específica. E isso tem que ser tomado na devida temperança. Por exemplo, eu não concordo que o serviço público pare porque existe uma data religiosa específica. Quanto ao serviço público, eu sou um tanto intransigente. Eu acho que viola a formação, a ideia do Estado de Direito se o Estado para em razão de uma data religiosa específica. Já na iniciativa privada, eu vejo com uma dada temperança, embora com certa preocupação também. Por quê? Eu acho que é uma intromissão muito grande na iniciativa privada você considerar, primeiro, feriado, uma data religiosa específica, como alguns municípios assim o consideram, e inclusive ponto facultativo. O ponto facultativo faculta ao empregado, se eu estiver errado vocês me corrijam, ir ou não ao trabalho. E aí, eu tenho que discordar disso porque eu acho que viola a liberdade de crença, por exemplo, do empregador ter que liberar o empregado do serviço do dia em razão de uma data de uma religião que ele não cultua, que ele não, inclusive, às vezes nem concorda com os seus preceitos. Imagine um empregador espírita ou judeu ter que liberar os empregados que são católicos, enfim, eu acho que é uma intromissão do Estado na iniciativa privada e é indevida e viola a liberdade de crença. Isso não significa que, mediante diálogo, o empregador não possa, a partir de uma consideração do próprio negócio dele, considerar que é interessante essa liberação, tipo uma concessão para os empregados, para eles terem na volta mais produtividade, etc. Agora, o Estado obrigar que o empregador faça isso, para mim é uma introdução indevida, viola o Estado laico e viola a liberdade de crença. Muito porque essas datas religiosas, elas são referentes a uma religião específica, né? Não temos comemorações religiosas de ordem geral, né? Ou seja, todas as religiões concordam com essa ideia. Por exemplo, o próprio Natal, que é o renascimento de Cristo, se eu não me engano, existem religiões que não concordam com isso, como por exemplo as Testemunhas de Jeová não concordam com isso, os judeus não consideram Jesus um Messias, e aqueles que não têm religião não acham que é relevante comemorar do ponto de vista teórico, né, a ressurreição de Cristo. Então não existe uma data em que todas as pessoas concordem, todas as religiões concordem. Então, se não existe essa data específica e se as datas religiosas referendadas pelo Estado são sempre relativas à religião específica e em especial ligadas à religião católica, eu acho que ofende a liberdade de crença você obrigar um empregador, uma empresa a fechar porque tem essa data religiosa específica. Só que eu quero saber o que vocês acham. Coloquem aí nos comentários qual é a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau.